A partir de agora, então, a gente começa a gravar a nossa aula de porcentagem, uma revisão do que você já conhece, uma revisão mais aprofundada. Então, vamos lá. Vamos retomar o assunto sobre porcentagens. Para isso, você deverá analisar as situações postas nas atividades a seguir. Você já estudou, mas não custa lembrar. Se quisermos encontrar o valor de um produto depois de um acréscimo de 20%, podemos multiplicar seu valor por 1,2. Vamos lá, como assim multiplicar por 1,2, né? Então, vamos chamar o valor do produto de X. Precisamos acrescentar 20% ao valor. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o valor do produto e somar 20% dele para encontrar o novo valor, correto? Então, eu posso dizer que esse valor é x mais 20 sobre 100, porque 20 sobre 100 nada mais é do que 20% de x. Se eu pego 20 e divido por 100, vai dar 0,2. Então, eu posso dizer que somar 20% a um determinado valor é pegar o valor e somar a ele 0,2 vezes x, já que 0,2 nada mais é do que 20%. Eu posso cortar o zero e ainda caminhar com a vírgula para a esquerda uma casa, porque ainda tinha que dividir por 2. Então, o valor mais 0,2 dele vezes x. O número que está aqui na frente do x é 1, o coeficiente, né? Então, 1 mais 0,2 é 1,2x. A tirinha aí, a moça, né, ela deixa claro que para você calcular um novo valor aumentando do anterior 20%, basta que você pegue o valor e multiplique por 1,2. Assim você já vai sair no novo valor. Você não precisa calcular 20% primeiro para depois somar com o valor anterior. Se você fizer 1,2 vezes o valor, você já acrescentou 100% mais o 20% e já vai sair no valor procurado, tá? Então, aumentar 20% de um valor e querer saber o novo valor, basta apenas multiplicar por 1,2. Vamos treinar isso um pouquinho. Ele pergunta aqui: acrescentar 25% ao valor de um produto é o mesmo que multiplicá-lo por 1,25. Por quê? Porque eu tenho 100% do valor e vou somar 25% a ele. Então, denominadores iguais eu mantenho. 100 mais 25 dá 125. Então, somar 25% a um valor é torná-lo 125%. E 125% eu posso voltar com a vírgula nessa divisão aqui duas casas e vai dar 1,25. Então, acrescentar 25% ao valor de um produto é o mesmo que multiplicá-lo por 1,25. Esse 1 representa o inteiro de 100% e o 0,25 representa o 25% que foi acrescentado, tá? Multiplicar o valor de um produto por 0,90 é o mesmo que encontrar seu valor depois de um desconto de 10%. Por quê? Se eu tenho 10% e se eu tenho 100% e tiro 90%, 10%, quantos por cento do produto eu vou pagar? Vou pagar 90%. E 90 dividindo por 100 vai dar 0,90, tá? Então, se um produto levou um desconto de 10% e você já quer o novo valor, o valor que você vai pagar pelo produto, basta multiplicar o valor que ele tinha por 0,90, ok? Assim você já sai no novo valor. Letra C. 5% de um valor pode ser obtido multiplicando-se por... O que é 5%? É 0,05. Então, se eu não vou acrescentar nada, eu apenas quero 5% do valor, basta que eu pegue o valor e multiplique por 0,05, tá?
Letra D. O valor de um produto depois de um desconto de 3% pode ser obtido multiplicando-se por 0,97. Então, essa abordagem da porcentagem diz o seguinte: você não precisa calcular o percentual do desconto para depois descontar do valor anterior. Você já pode direto calcular o novo valor. Como, Lene? Se eu tenho um desconto de 3%, 100 menos 3% dá 97%. Então, eu já vou multiplicar por 0,97. Se eu der um acréscimo de 5% ao produto, para ir direto para o novo valor, multiplica por 1,05. Eu vou dar um acréscimo de 20%, multiplica por 1,20. Eu vou dar um desconto de 20%, multiplica por 0,80. Porque se de 100 eu tirei 20, sobrou 80. Basta multiplicar por 0,80 que eu já tenho um novo valor. Compreenderam essa ideia? De como se direcionar após um desconto ou após um acréscimo direto para o valor que você precisa? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Mariana entendeu e os demais? Vamos treinar isso mais um pouquinho aqui, quer ver? Deixa eu fazer umas anotações. Eu fui até uma loja comprar um produto e recebi um desconto de 12%. Como é que eu vou me direcionar para o valor? De forma rápida. Se eu tive um desconto de 12%, 100 menos 12% dá 88%. E 80% é 0,88. Então, eu pego 0,88, multiplico pelo valor, que eu já vou sair aí no resultado pós-desconto. Mariana foi pagar um documento, mas havia atraso. Mariana teve um acréscimo de 15%. Se Mariana teve um acréscimo de 15%, ela não paga mais 100% do produto. Ela paga 100% mais 15%, que vai dar 115%. Ou seja, eu vou multiplicar por 1,15 o valor e já vou direto aí para o que ela queria, para o valor que ela precisava, né? Amanda comprou um produto com desconto de 20%. Então, se a Amanda teve um desconto de 20%, significa que ela vai pagar do produto 80%, porque 100% menos 20% é 80%. E 80% nada mais é do que 0,80 do valor, tá? Igor comprou algo e teve um desconto de 7%. 7%. Quanto o Igor vai pagar do produto? Ele tinha 100%, teve um desconto de 7%, ele vai pagar 93% do valor. 93% nada mais é do que 0,93. Quanto é 15% de 200? Que conta eu posso fazer de forma rápida? 0,15 vezes 200. Quanto é 8% de 30? Basta eu fazer 0,08 vezes 30, certo? Ana foi ao supermercado e comprou algo que custava R$200, sua compra deu R$200, mas ela obteve um desconto, porque pagou à vista de 10%. Então, ela pagaria 100% e houve um desconto, ela vai pagar 90% do valor da compra, que era R$300, tá? Então, muita atenção nisso. Se eu tenho desconto, se eu tenho acréscimo. Se eu tenho desconto, eu desconto do 100% e faço 1, aquele percentual, porque 1 já é o 100% entrando na conta. Se eu tenho acréscimo, 1, mais o valor
Desconto, desconto primeiro, tá? Aí vai ficar 1 menos. Deixa eu abrir aqui, tem alguém querendo entrar, tá? Desconto de 12%. O que é um desconto de 12%? Significa que eu vou pagar 88% do valor. Acréscimo de 15%. Eu vou pagar 100% mais 15%, que eu escrevo como 1,15. Desconto de 20%. Eu vou pagar 80% do valor. Desconto de 7%. Eu vou pagar 93% do valor. Quanto é 15% de 200? Basta multiplicar o 200 por 0,15. Quanto é 8% de 30? Basta multiplicar o 30 por 0,08. E assim sucessivamente, ok? A segunda tabelinha diz assim: considere o texto a seguir para responder as questões 2 e 3. Em consequência da crise financeira, as lojas de produtos eletrônicos de determinada cidade estão tendo que aumentar mês a mês os preços dos seus produtos. Porém, nessa mesma cidade, as lojas de roupas e calçado têm recebido mais clientes com o passar dos meses e por isso estão podendo oferecer descontos. Aí vem aqui. Uma loja de aparelho eletrônico decidiu aumentar em 10% o preço de todos os produtos, mês a mês. O acréscimo será realizado no início de cada mês. Então, considere um produto que custa R$ 100 no início do mês de janeiro. Quanto ele vai custar no início do mês de fevereiro? Ele vai custar 10% a mais do que ele custava. Então, ele vai custar 110%, ou seja, 1,1 ou 1,10, que dá no mesmo, né? 1,1 de 100 dá 110. Então, um produto que custava 100, quando eu multipliquei por 110%, ou seja, 1,1, eu descobri o novo valor dele, R$ 110. Quando ele custará no início de março? De novo, não vai ter um aumento de 10%? Aumento de 10% em cima de que valor? Desse que ele já passou a custar em fevereiro. Então, 110%, que é 1,1 de que valor? Do novo valor, que é 110. Então, 1,1 vezes 110. Deu R$ 121, ok? Então, a pergunta agora é: qual a taxa percentual de acréscimo? Qual a porcentagem de acréscimo do produto nos 2 meses? Então, veja lá, um produto que começou custando 100, passou a custar 121. Então, quando eu peguei o valor 100 e foi para 121, eu já sei que o aumento percentual foi de 21%. Mas, Lene, se você aumenta 10% e aumenta 10%, você não teria que ter um aumento de 20%? Não, porque primeiro eu aumentei 10% em cima de 100, que virou 110. E quando eu dei o novo aumento, não foi mais em cima do 100, já foi em cima do 110. Então, a gente percebe aqui que se a gente der 2 aumentos subsequentes de 10%, no final você vai estar dando um aumento de 21%, conforme eu mostrei, ó. Eu tinha 100, aumentou 10%, eu multipliquei por 1,1, deu 110. No mês de março, de novo, aumentou 10%, já custava 110. Então, 1,1 vezes 110 deu 121. Quando eu olho o valor inicial e quando eu olho esse valor final, eu vejo que teve um aumento de R$ 21. E R$ 21 em 100 nada mais é do que 21%, tá? Então, muito cuidado aí e atenção nessas continhas que a gente está trabalhando. Questão 3. Com o aumento do número de vendas, uma loja de roupas e calçados resolveu diminuir a cada mês o valor de todos os produtos. O decréscimo no valor dos produtos será realizado no início de cada mês e será sempre de 5%. O que é 5% em decimal? 0,05. Então, considere um produto que custa 100 no início de janeiro. Quanto ele custará no início de fevereiro?
Então, vamos lá. Se o produto terá um desconto de 5%, significa que você pagará pelo produto 95%, que é 0,95. Então, 0,95, que é o percentual que eu pagarei do produto, que custava 100, eu vou estar pagando por esse produto R$ 95. Quanto ele custará no início de março? O produto estava custando R$ 95 e eu vou dar 5% de desconto de novo. Significa que eu vou pagar 95% do novo valor, que é 95. Deu 90,25. Qual a taxa percentual de decréscimo? Qual a porcentagem de decréscimo do produto nos 2 meses? Então, ele custava 100, passou a custar 90,25. Que percentual de desconto eu coloquei aqui? Eu coloquei aí 9,75% de desconto, porque daria a diferença de 100 menos 90,25 de 9,75. Como a gente está trabalhando com o valor 100, a diferença em valor também é a diferença em percentual, tá? Então, primeiro desconto, eu calculei 95% do valor que o produto custava. Ele foi para R$ 95. No segundo mês, de novo, 5% de desconto. Ou seja, vamos pagar de novo 95% do novo valor, 90,25. Peguei o valor inicial, 100, subtraí 90,25, deu 9,75, que nada mais é do que também o percentual, porque estamos trabalhando em cima do valor de 100, tá? Então, fica bastante atento que quando você lê lá, taxa unitária de 1, o que significa uma taxa unitária de 1? Significa 100 sobre 100, 100%, porque 100 dividido por 100 dá 1. Taxa unitária de 0,2. O que é 0,2 em porcentagem? É o mesmo que 0,20. E o que é 0,20? É 20%. Tá bem? Ok? Agora eu vou te dar uma dica muito importante lá da sua calculadora. Seria até legal, se você tem uma calculadora, que você pegue ela rapidinho e a tenha em mãos, para você compreender com clareza e poder se articular aí nas suas continhas, né? Então vamos lá. Na nossa economia, é comum nos depararmos com situações que envolvem acréscimos sobre acréscimos e descontos sobre descontos, ou seja, aquelas em que se aplicam percentuais sucessivos. Resolver situações como essa usando apenas o cálculo escrito pode resultar em um trabalho bastante demorado. Mesmo as calculadoras mais simples podem nos ajudar a resolver esse problema, usando um recurso que a gente chama recurso de travar a operação. Então vamos lá. Se precisarmos encontrar o valor que teremos 5 meses depois de investir R$ 1.000 em uma aplicação que rende 2% por mês, podemos fazer a seguinte conta na calculadora. O valor que vai se aplicar é 1.000 e eu vou multiplicar para saber qual o valor após o primeiro mês. Como ele tem um aumento de 2%, vai virar 102%. E 102% é 1,02. Então, olha o que você faz na calculadora. 1.000 vezes 1,02 igual. Quando você aperta o igual, ele te dá o valor do primeiro mês. Aí você precisa apenas apertar o igual 5 vezes, que ele vai te dar a mesma conta em cima dos novos valores. Então, se eu fizesse 1.000 vezes 1,02 e apertasse o igual, ia dar lá 1.020. Aperto o igual de novo, 1.040,4. De novo, 1.061,21. De novo, 1.082,43. De novo, 1.104,08. Eu não preciso pegar o novo valor, ir lá e fazer vezes 1,02. Porque quando você aperta igual, a calculadora entende que você vai estar fazendo a mesma conta o tempo inteiro. Então, você vê qual é o expoente. Quantas vezes isso vai acontecer? 5. Basta apertar, então, o sinal de igual
5 vezes, e você já vai chegar ao novo valor do produto após um aumento de 2% por 5 vezes, tá? E esse processo a gente chama de processo de travar. Essa calculadora que está aí é uma calculadora simples, como a minha, né? Mas existe na calculadora simples, eu nunca visualizei não, sempre na científica, uma segunda forma de fazer essa conta, que é multiplicando 1000 por 1,02 e apertando essa teclinha aqui, indicando na frente quantas vezes você queria fazer esse aumento de 2% e aperto igual. Ela já te dá a resposta. Mas essa teclinha aqui, ela tem na calculadora científica, na calculadora financeira, mas na calculadora simples, pode observar aqui, ó, esse tipo de tecla não aparece. Então, a ideia para você que tem a calculadora simples, né, lá no ensino médio, muitos procuram comprar a científica, porque ela ajuda em vários momentos, né, de logaritmo, de exponencial, dentre outros, você pode fazer de forma rápida assim, 1000 vezes 1,02, que significa que eu vou chegar ao novo primeiro valor após 2% de aumento. E aperto a tecla de igual, quantos meses subsequentes isso vai acontecer. No nosso caso era 5, apertou-se 5 vezes, ok? E também é importante dizer que nem todas as calculadoras travam a operação da mesma forma. Você tem que explorar e ver como a sua funciona. Na maioria das vezes é desse método aqui, mas às vezes a calculadora funciona realmente de forma diferente. E aí você tem que ficar experimentando para ver como que o trabalho dela pode te dar a mesma resposta que uma como essa já te levaria à resposta final. Tá? Basta você ficar aí experimentando um pouquinho que você vai perceber. Vamos lá então, a ideia agora é que você possa usar aí a sua calculadora, tendo ela em mãos. Mas se não tiver, fica atento aqui às ideias dos cálculos e quando tiver uma em mãos, volta para rever. Ó, um produto de R$ 250 sofre um acréscimo de 10% no primeiro mês e de 15% no segundo mês. Por quanto ele será vendido no final do segundo mês? Então vamos nós. O produto custava 250, teve um aumento de 10%. Então eu vou fazer 1,10 vezes 250 para saber o preço do produto após 10%. Depois, esse preço novo teve um novo acréscimo de 15%. Eu vou fazer 1,15 vezes o novo preço, deu 316,25. Ou seja, um produto que custava 250, após um acréscimo de 10% e de 15%, passou a custar R$ 216,25. Qual o valor do acréscimo em relação ao preço inicial? O valor final foi de 316,25 menos o valor inicial do produto. Houve um acréscimo de R$ 66,25. Qual a taxa percentual do acréscimo depois desses 2 meses? Então, eu vou anotar aqui, ó, 250 mais o percentual em cima do 250 vai me dar o valor final, 316,25. Aí vai ficar 250 mais 250 dividido por 100, deu 2,5x igual a 316,25. Então, 316 menos 250 deu acréscimo, 66,25. E eu vou dividir por 2,5, que foi 10% primeiro, o desconto que eu tive, um acréscimo, e depois 15%. 66,5 dividido por 2,5 deu 26,5, o que sinaliza que do início até o final o produto obteve um acréscimo de 26,5%, tá? Vou falar novamente, ó. O produto custava 250, ele teve um acréscimo de 10%, então eu multipliquei por 1,1. O valor foi parar em 275. Depois, houve um acréscimo de 15%,
Então, eu vou multiplicar por 1,15, o novo valor. E o preço final do produto foi de 316,25. Que aumento esse produto teve? Eu peguei o valor final, menos o inicial, que era de 250, percebi que ele aumentou 66,25%. Aí veio a pergunta, que percentual houve, na verdade, em cima do 250 para que o produto passasse a custar 316,25? Então, armei uma equação para responder. 250 era o preço inicial e estou me perguntando, mais quantos por cento de 250 que no final teria um valor de R$ 316,25? Dividi aqui, deu 2,5x. O 250 eu vou subtrair para ver qual foi aí, né, o acréscimo do início até o final. Foi um acréscimo de 66,25. E dividir pelo 2,5 aqui do 250 dividido por 100. 66,5 dividido por 2,5 deu 26,5%. Então, olha que interessante. Se eu der um acréscimo de 10% em cima do valor e depois der um novo acréscimo de 15%, não significa que eu dei o mesmo aumento que 25%. Significa que no final o aumento real foi de 26,5%, porque eu aumentei não em cima do valor inicial, eu aumentei em cima do valor inicial e o segundo aumento foi em cima do novo valor que eu já havia gerado. Foi valor, novo valor em cima de novo valor, ok? Então, aumentar 10% e depois aumentar 15% não é aumentar 25%, é aumentar 26,5% no valor, porque os aumentos não aconteceram em cima do valor inicial. O primeiro sim, mas o segundo já foi em cima do novo valor que havia sido gerado. Tudo bem aqui? Posso seguir? Tudo bem, então? Ok. Olha essa nova situação aqui, ó. Tá? Situações importantes de trabalharmos com a calculadora. Deixa eu tentar tirar essa tarde aqui. Ó, em uma loja, se o consumidor pagar um produto à vista, recebe um desconto de 10%. Caso pague em dinheiro, recebe um novo desconto de 5%. Ô, Lene, espera um pouco. Pagar à vista não é pagar em dinheiro, não? Pagar à vista é pagar em dinheiro ou no cartão de débito, porque cartão de débito significa que na hora que você colocar na máquina e registrar, o valor já estará saindo da sua conta. Também é considerado um pagamento à vista. Mas essa empresa ela diz assim: se você pagar à vista, que é no débito ou no dinheiro, eu te dou um desconto de 10%. Mas se você escolher me pagar em dinheiro, eu ainda vou te dar um novo desconto de 5%, tá? Qual a taxa percentual de desconto para um cliente que paga à vista e em dinheiro? Então, vamos passar por esse raciocínio aqui, ó. Seja P o preço original do produto. Se a pessoa vai dar 10% de desconto, então eu vou pagar 90% do valor, certo? Então, no primeiro momento, se eu tive 10% de desconto, eu vou pagar 90% do valor. E 90% é 0,9. Ou seja, eu pagaria 0,9 do valor do produto. Se a seguir eu ainda vou ter um desconto de 5%, se eu vou ter um desconto de 5%, agora eu vou pagar 95%. 95% de quê? Do valor que eu já tinha pós-desconto de 10%. 0,95, que é 95% de 90% do valor, deu 0,855 vezes o valor. Ou seja, eu vou pagar 85,5% do valor. Se eu tinha 100% e vou pagar 85,5% do valor, significa que no final das contas, o meu desconto não foi de 15%, foi de 14,5%.
tá? De novo, ó, chamei o meu valor de X. Vou ter um desconto de 10%. Significa que eu vou pagar 90% do valor. Isso aqui é o que eu vou pagar se eu pagar no débito. Mas se eu vou pagar no dinheiro, eu ainda vou ter um desconto de 5%. Se eu tenho um desconto de 5%, eu vou pagar 95% do valor. De que valor? 95% do valor que eu pagaria com desconto de 10%. Multipliquei, deu 0,855 do valor do produto, que significa, caminhando com a vírgula duas casas, né, para dar a resposta em percentual, significa que eu vou pagar 85,5% do valor. Se de 100% eu desconto que eu vou pagar, eu vejo quanto de desconto eu obtive, 14,5%. Então, dá um desconto de 10% e depois, em cima do valor, dá um novo desconto de 5%, não significa um desconto de 15%. Significa um desconto de 14,5%. Porque eu vou dar o primeiro desconto e depois, em cima do novo valor, eu daria aí um novo desconto, tá? Então, deixa eu fazer uma continha aqui do lado para você visualizar melhor essa conta gigante aí que foi montada para você, ó. Vou pegar aqui, ó. Vamos nós. Vamos imaginar que o preço do produto era 100 e eu vou ter um desconto de 10%. Se eu vou ter um desconto de 10%, eu vou pagar 90% do valor do produto. 90% de 100 é 90. Então, eu posso dizer assim, por pagar à vista, eu pagaria 90. Só que, como eu estou pagando em dinheiro, eu vou ter um novo desconto de 5%. Então, 100% menos 5% dá 95%, que é 0,95. Em cima do 100, não, do 90, porque os 10% eu já teria pago. E aí, ó, 0,95 vezes 90 deu 85,5. Ou seja, se o produto custava 100 e eu tive um desconto de 10%, depois em cima do valor com desconto de 10%, eu ainda vou ter um desconto de 5%, eu vou pagar por esse produto 85,5%. Então, 100% menos o 85,5%, eu vou estar pagando aí 100 menos 85,5, 14,5 reais, ou 14,5% do valor. Aqui, o número tem o número numericamente tem o mesmo valor que a porcentagem, porque o nosso valor inicial era 100. Se algo passou de 100 para 85,5, significa que teve um desconto de 14,5 reais, que corresponde a 14,5%. Ok? Ao final da aula de matemática, Bárbara fez a seguinte afirmação: se aplicarmos um desconto de 10% sobre um produto e depois um desconto de 15%, teremos o mesmo resultado quando aplicarmos um desconto de 15% e depois um desconto de 10%. Bárbara está correta? A Bárbara está dizendo assim, que se ela mudar a ordem dos descontos, teve um desconto de 10% e depois de 15%, ou ter um desconto de 15% e depois de 10%, vai dar o mesmo resultado? Vamos pensar. Ó, se alguém tem um preço do produto P, qualquer, e foi dado um desconto de 10%, ela vai pagar 90% de P. Depois vão dar um desconto de 15%, ela vai calcular 0,85, que é 100 menos 15%, né, do valor que ela já tinha, tá? E se as coisas mudarem? Ela tem um desconto de 15%, então ela paga 85% do valor, e a seguir ela vai ter um desconto de 10%. Ela paga 90% do valor. Olha o que eu vou ter que fazer. 0,9 vezes P, 0,85. E aqui também eu vou fazer 0,9 de P vezes 0,85. Ou seja, nesse caso, que os descontos são os mesmos,
a ordem deles não vai alterar a resposta, porque no final eu vou acabar fazendo 0,9 de P vezes 0,85 em ambos os casos. Então, mudar apenas o percentual, a ordem do percentual do desconto não muda o desconto. Vamos representar isso aqui, ó. Eu tinha um produto que custava R$100. Vou ter um desconto de 10%. Vou pagar 90% daquele valor. E aí, eu pago por ele R$90. Depois, eu vou ter um desconto de 15%. Então, eu vou pagar 85% do novo valor, que é 90. 85% de 90 vai dar R$ 76,5 a pagar. Agora eu vou inverter a nossa situação. O produto custava 100 e primeiro eu vou dar o desconto de 15%. Então, eu vou multiplicar por 0,85. 100 multiplicado por 0,85 deu R$ 85. A seguir, eu vou dar o desconto de 10%. Então, eu vou pagar 90%. De quem? Do novo valor, que é 85. 0,9 vezes 85 também deu R$ 76,5. Então, a ideia aqui dessa menina, qual é o nome dela? Bárbara, é deixar claro para você que dar um desconto de 10% e depois de 15%, ou dar um desconto de 15% e depois de 10%, nós chegaremos ao mesmo valor, tá? Tudo bem? A ordem do desconto não altera o resultado final do desconto. Agora vamos ver essa última situação aqui, né? Olha só, o proprietário de um imóvel anuncia sua venda em um jornal. Ao perceber que ele estava supervalorizado após um mês sem conseguir vender, o proprietário resolve diminuir o valor em 20%. Depois de mais um mês sem um comprador, em razão da necessidade de vender seu imóvel rapidamente, ele resolve conceder mais um desconto de 20% sobre o novo preço. O interessado se dispõe a comprá-lo, desde que o proprietário desse um desconto de 10% sobre o último preço anunciado. A venda foi realizada segundo a proposta do comprador. Que porcentagem do preço inicial do imóvel foi paga? Então, ó, vamos pensar junto. No primeiro momento, o proprietário deu um desconto de 20%. Significa que o novo valor a ser pago é 80% do imóvel. Concordam comigo? Deu um desconto de 20%, então as pessoas pagariam 80% do valor. A seguir, ele, como precisava vender logo o imóvel, deu um novo desconto de 20%. Então, ele vai pagar o quê? 80% do valor que ele já pagaria antes, que é 0,8 de P, e deu 0,64 P. Aí, a pessoa chega e fala, eu só vou comprar esse imóvel se você ainda me der 10% do valor que você está vendendo o seu imóvel. Se ela vai dar 10%, vai pagar 90%. De quem? Do valor que o imóvel já estava. Ou seja, no final, ela vai pagar 0,576, ou seja, passando para a porcentagem, 57,6% do valor inicial do imóvel. Vamos outra vez, ó, vamos juntos. Vamos lá, trabalhando juntos aqui na tabelinha, eu vou criar. Ó, mais para baixo um pouco. Primeira coisa, o que vai acontecer? Vamos supor que eu vou chamar o valor de X. Aí o rapaz que vai vender o imóvel resolve dar a esse valor X um desconto de 20%. Então, após esse desconto de 20%, você pagaria 80% do valor. 80% é 0,80.
do valor que era X. Aí aconteceu um problema, a pessoa precisa vender esse imóvel com urgência, né? Se ela vai vender esse imóvel com urgência e vai dar um novo desconto de 20%, então ela vai pagar 80%, 80%. De quê? Do preço que o imóvel já estava, que é 0,80 de X. Isso daqui vai dar 0,80 vezes 0,80 vai dar 0,64. 0,64 do valor inicial. Opa, vai dar aqui, ó. 0,64 do valor inicial. E aí, a pessoa que vem comprar fala assim, ó, só compro se você me der mais 10% de desconto. Se ele der mais 10%, a pessoa vai pagar 90%. 90% de quem? Do preço que o imóvel já estava. 90% de 0,64 deu 0,576 do valor. E isso em porcentagem, eu caminho duas casas com a vírgula, deu 57,6% do valor. Então, no final, um desconto de 20, depois um desconto de 20 e ainda um desconto de 10, significa que o desconto dado em cima do imóvel foi de 57,6%. Ok? Vou fechar aqui. A nossa aula está acabando, tá? E eu vou enviar para você o arquivo.